Meu muito boa noite. Para a senhora, meu muito boa noite. Para o senhor, que está ligando aqui em mais um podcast do Soninho. E, finalmente, com a conclusão da epopeia de leitura de poesias especiais, nessa parte 3 eu escolhi mais 7 poemas do livro da Nicole. Quem sabe aí já tem ciência que eu tô selecionando as melhores poesias do livro Se as Flores Falassem, livro de poesias da Nicole Oliveira, que é minha aluna. E com essas 7 poesias que eu selecionei aqui do livro, que é claro tem muitas outras poesias, a gente vai concluir essa série de vídeos sobre essa temática aqui das poesias e do livro da aluna, da Nicole. É um livro, são os comentários gerais aqui. É um livro que eu gostei muito. Eu recomendo que você realmente compre, veja na internet. Já tinha deixado em outros episódios o contato da Nicole, mas vou deixar aqui de novo. Você acha ela no Instagram. No Instagram, @nix_oli. Soletrando, fica aí @nix_oli. Nix_oli. Então você encontra lá, procura o livrinho dela, né? Se as Flores Falassem, Manifestos de uma Adolescente para o século XXI. Eu gostei muito de ler esse livro. Eu já disse no episódio passado, né? Que ler esse livro foi um reencontro com outro tipo de literatura que eu não fazia muito tempo que eu não estava acostumado, que eu não lia, que é a poesia. Eventualmente você lia ali, vai ler um texto, né? Não um texto de poesia, não um livro de poesia, mas um texto de alguma outra coisa e tem um trecho de uma poesia, um negócio ali. Você vai escutar uma música e muitas músicas têm uma estrutura bem lírica de poesia mesmo. Então você acaba ali decorando uma música e tal, e que não deixa de ser uma poesia também as músicas, né? Mas assim, ler um livro de poesias e tal, não fazia tempo que eu não lia. E digo mais, abriu meu apetite para esse tipo de leitura aqui, a leitura da poesia. Me fez bem ler esse livro de poesias da Nicole, não só por me recolocar em contato com uma literatura, um tipo de literatura que eu não vinha lendo há bastante tempo, mas porque me fez bem, as poesias me fizeram bem mesmo, assim, eu degustei mais algumas poesias, né? No sentido de ficar pensando ali sobre elas, o significado delas. Opa, teve aqui jogaram um fogo de artifício aqui na rua. Fez um barulho forte. Que eu tava falando? Me fez bem. Me fez bem refletindo aqui, desvendando as poesias, a beleza, né? As rimas. Se bem que poesia não precisa ter rima. Eu sou contra a rima na poesia, de maneira obrigatória. Enfim. Mas tem aqui a beleza, né? Das palavras, das metáforas, enfim, das figuras de linguagem aí que você pode ir usando a escrever um texto. E tem poesias que são mais afetivas, então você sente esses afetos, você é afetado, né? Esse é o sentido da palavra. Você está sendo afetado ali, às vezes pela melancolia, às vezes pela paixão, pela saudade. Algumas poesias são mais críticas,
tem críticas sociais, ou críticas às posturas que a gente tem, né, na nossa vida, no nosso pensamento. Então eu vejo que esse livro tem poesias que dá para ser divididas ali em blocos, né? Tem ali poesias que vão mais pro lado afetivo, pro eu, pro conhecimento do eu, e dos sentimentos, né? Que percorrem o corpo e a espinha. Tem poesias que já são mais da crítica social. Aqui eu vou ler algumas da crítica social, que fazem uma crítica nesse sentido. Outras que também fazem crítica, mas são críticas em relação do eu consigo mesmo, né? Desse autoconhecimento. Então tem várias frentes aí de poesia, vamos colocar assim. E isso me fez bem refletir sobre o que elas estão transparecendo ali. Algumas poesias ali são muito, por exemplo, as mais emocionais, mais sentimentais, mais afetivas, ela tem muitas que são... Tem uma interpretação ali, é claro que a autora Nicole quis colocar, uma motivação que move ela ali para escrever, mas quando você lê, você interpreta da maneira que você quiser e você sente da maneira que você bem entender, e aí tá uma parte da graça da coisa, né? Você dá uma sua interpretação para aquilo que você está sentindo ali, e aí você usa essa poesia como um método de reflexão, né? Um método de autoconhecimento ou de alguma coisa que está passando no momento, que está pensando. E aquela poesia te desperta para você pensar melhor, refletir melhor sobre alguma coisa que está na sua cabeça. Ou que você está sentindo, né? E nesse sentido que eu falei que é bom e que me fez bem ler esse livro. Né? Tô aqui com um problema na cabeça, problema sentimental às vezes, uma melancolia, e o contrário da melancolia também, né? Pode ser uma paixão, mas aí você lê e a, a, traz um acalento ali pro pensamento, uma coisa boa, uma reflexão. Tem a mesma coisa com as poesias que não são tão afetivas, as poesias críticas, né? Mas com críticas sociais, que elas também despertam, às vezes, uma certa paixão. Tem uma poesia muito bacana que eu li lá no primeiro episódio, que é uma poesia falando da arte, né? Por que eu faço arte? E aí a autora vai falando ali, porque a arte isso, porque a arte aquilo. É uma poesia, eu acho que essa poesia eu achei muito apaixonante, ela. Me desperta uma paixão. Mexe com as paixões ali, no bom sentido. Mas é a paixão pela arte, né? Não é por si mesmo ou por uma outra pessoa e tal, mas pela arte, pela ideia abstrata da coisa. Gosto muito dessa poesia por causa disso. Então separei várias poesias aqui. A última que eu vou ler não, né? Eu acho que a última ou penúltima, que eu não vou ler na ordem aqui que tá no livro. Eu vou escolher uma ordem qualquer aqui. Mas tem uma poesia que eu acho que ela é o ponto alto do livro. E ela é a penúltima poesia. Aqui na ordem do livro, né? Eu não sei se na ordem aqui eu vou... É a penúltima. Essa é uma poesia de arrebatar, assim. Tem outras também. Essa aí da arte que eu citei, né? Porque eu faço arte. Eu acho que é uma poesia muito boa, arrebatadora. Tem outras aqui também, mas eu acho que essa que eu tô falando aqui, depois eu vou ler. Deixa eu ver o nome dela. Essa tem um nome, essa poesia. Amo tu, meu chamego. Essa poesia aqui quebrou minhas pernas. Mas ela foi feita para isso. Quando chegar nela, a gente vai ver. Bem, mas enquanto a gente não chega nela, vamos com as outras poesias. Vou ler a primeira aqui.
Minha terra era de Guaruba. Minha terra era de pau-brasil. Minha terra era de Urucuba. Minha terra não era febril. Minha terra era assobio. Minha terra era floril. Mas foi olhar de novo e já não tinha pau-brasil. Guaruba desistiu de cantar. De Urucuba restou só o toco. Onde minha tropicália foi parar? Meu lar se perdeu no sufoco. A lua nunca mais foi minguante. Nunca mais vi beija-flor. Eles têm uma ideia farsante e aos poucos apagaram nossa cor. Vestida de acorda amor, da cabeça aos pés. Então essa é a primeira poesia. Uma poesia aí que eu colocaria nesse bloco mais de produções críticas sociais. E a próxima, que vem logo em seguida aqui na página, né? Na ordem do próprio livro também, é mais da crítica social. Essa eu gosto particularmente muito, muito, muito. Ela não tem nome. Não, tem não. Não tem nome. Bem. O tempo não para. Eu subo no convés. Minha terra virou fábrica de tolo e meu povo espera sentado. No meu jornal só tem folha em branco e receita de bolo. E vocês se distraem com pão, circo e leite condensado. Seus conceitos não sustentam os eventos. Seus conceitos não veem os caixões. Seus conceitos não veem os detentos. Seus conceitos não derrubam as multidões. Temo por um futuro infeliz. E para não dizer que não falei das flores, temo que ele seja o de Edson Luiz. Essa poesia, por mais que eu não pensei muito em como falar ela, declamar ela, acho que pode ter uma ritmação melhor. Mas essa poesia me desperta muito interesse porque ela tem várias referências aqui ao período da ditadura, né? E que a própria Nicole marca essas referências em notas que ela coloca aqui, notinhas de rodapé. Mas que mesmo que ela não colocasse essas notinhas de rodapé, você consegue pegar todas elas. E tem até uma referência aqui em especial que ela não colocou como nota de rodapé, mas eu peguei. Eu senti essa alfinetada aqui. Eu vou falar qual foi. Então vamos lá. Primeiro, tem aqui O Tempo Não Para, né? A música do Cazuza. Esse aqui ela coloca na nota. Uma música aí com teor mais crítico, social, e assim como essa poesia aqui. Aí depois ela coloca aqui: no meu jornal só tem folha em branco e receita de bolo. Para quem não sabe, mas era uma coisa que acontecia muito na época da ditadura, que quando um artigo de jornal ele era censurado e tudo mais, ele tinha que ser retirado do jornal. E às vezes, não sendo retirado do jornal, não tinha como substituir por uma outra matéria. Então eles só deixavam um espaço em branco. Então você estava lendo um jornal ali, do nada tinha uns espaços em branco, né? Que foi alguma coisa, você já sabia que era alguma coisa que foi censurada, ou os autores, sendo censurado o artigo ali, a parte do jornal, eles colocavam receita de bolo, receitas de outras coisas, né? De comidinhas assim, para preencher o espaço, às vezes até como forma de, poxa, não tem como colocar nada, então às vezes eles usavam esse espaço até para uma crítica mais velada. Tipo, não podia colocar o artigo que eles queriam, mas eles colocavam uma outra coisa ali para deixar claro que era estranho aquilo, que estava deslocado e que de forma que o público percebesse que aquilo tinha sido censurado. Aí e isso também está marcado, ela colocou uma nota de rodapé explicando exatamente isso. Aí aqui tem: e vocês se distraem com pão,
circo, né? Aquela referência clássica ali da Panis et Circenses, a política romana, né? E aí ela coloca pão, circo e leite condensado. A gente tem que lembrar que isso aqui foi escrito. Ela até coloca, né? São manifestos de uma adolescente para o século XXI. É uma poesia que faz várias referências à ditadura militar. E você deve se lembrar aí que um dos escândalos hoje, né? Tô gravando isso em 2022, mas em 2021 e 2022 e enfim, acaba perpassando. São vários escândalos das Forças Armadas no governo Bolsonaro. E um desses escândalos foi o escândalo de coisas alimentos que as Forças Armadas compravam e que não tem sentido comprar na quantidade, comprou, no valor comprou, né? Superfaturado. E um desses itens era o leite condensado. Muito leite condensado, milhares e milhares, milhões de reais. Leite condensado em Heineken, picanha, coisas do tipo. Depois teve o escândalo do Viagra e das bombas penianas, enfim, superfaturadas. E assim, para que o exército está comprando isso? Precisa disso? Então, todo dia um novo escândalo, né? Mas enfim, eu achei boa essa alfinetada aqui, né? E vocês se distraem com pão, circo e leite condensado, fazendo um ataque aqui direto e frontal, ainda que de certa forma velado, para as Forças Armadas, né? Fazendo uma referência, assim, talvez com o passado e presente, né? Ela cita coisas que aconteceram no passado, na ditadura, nessa política do pão e circo, da corrupção das Forças Armadas e como ela afeta a vida civil e traz isso, relembra isso, que essas práticas continuam colocando leite condensado aqui. Deixa eu ver. Aí a parte final aqui, temo por um futuro infeliz. E para não dizer que não falei das flores, que é a música do Geraldo Vandré, de crítica à ditadura, é claro, ela fala, temo por um futuro infeliz, né? Temo que ele seja o de Edson Luiz. Edson Luiz, para você que não sabe, eu vou até ler aqui a nota que a Nicole colocou, que ela é bem elucidativa. Edson Luiz de Lima Souto foi um jovem estudante brasileiro que foi assassinado no dia 28 de março de 1968 por policiais militares em um confronto no Rio de Janeiro. Confronto que aconteceu lá no restaurante Calabouço, né? Esse restaurante não está aqui na nota, né? Me estou acrescentando. No restaurante Calabouço, que era um restaurante universitário, restaurante popular para estudantes. A polícia entrou nesse restaurante atirando e acabou acertando o Edson Luiz, que era um estudante secundarista do ensino médio, né? Enfim, depois eu volto na história dele. Aí ela volta aqui na nota dela. Nascido em uma família pobre, Edson Luiz mudou-se para o Rio para fazer o segundo grau no Instituto Cooperativo de Ensino, no qual funcionava o restaurante Calabouço. Ah, aqui ela cita o restaurante Calabouço, eu que me adiantei. Justamente o local de sua morte, que provocou uma série de manifestações e protestos. Por mais desgraçado que seja esse evento, né, a morte do Edson Luiz, no dia 28 de março de 68, na realidade é também de maneira contraditória, né? Paradoxal, na minha opinião, um dos momentos mais bonitos da luta contra a ditadura, porque morto Edson Luiz, no mesmo dia já são iniciadas manifestações viscerais, passando pelo Rio de Janeiro, pelas ruas, né, os estudantes saindo e se eu não me engano, nesse momento, é porque tem dois momentos de manifestações do Edson Luiz, principalmente, né? Mas carregando o corpo dele até a igreja da Candelária, tem esse momento também. Enfim, mas no dia que isso aconteceu, os estudantes saíram em manifestação, passando pelas ruas, e por onde eles iam passando, as multidões iam se agregando, os trabalhadores, os funcionários que trabalhavam nos prédios, em escritório, né, vendo a conclamação das manifestações, eles começaram a picar papel e jogar pela janela, né, como forma de
de aumentar a manifestação e tudo mais. Os trabalhadores, os pedreiros que estavam ali pararam e foram apoiar. Enfim, foi um momento muito rico de manifestações. E isso incendiou, na verdade, todo o Brasil em uma série nacional de manifestações contra a violência, enfim. Aquilo ali foi um estopim, né? A morte do Edson Luiz, na verdade, serviu como um catalisador no ano de 68 para agregar, na realidade, várias demandas que a população tinha já depois de passado 4 anos do golpe militar, 4 anos de ditadura. Já tinham acontecido muitas coisas, né? A repressão aumentava cada vez mais, a crise econômica também. E então a morte do Edson Luiz foi a gota d'água para que todas essas demandas reprimidas explodissem, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Aqui em Brasília, em especial, a morte do Edson Luiz foi sentida de uma maneira muito peculiar e disruptiva, porque no dia, quando chegou a notícia de que o Edson Luiz tinha sido morto, aqui em Brasília, na UNB, o Onestino Guimarães, que é outro estudante que também foi assassinado pela ditadura, não se sabe em que data, né? Mas ele desapareceu em 1970 e qualquer coisa, 76, 73, não lembro. O Onestino Guimarães, que era estudante na UNB, militante, ele no RU ele se levantou e conclamou um ato de manifestação. Dali começaram organizações de 3 dias seguidos de manifestação contra a ditadura e contra a morte do Edson Luiz na UNB e em Brasília. Essas manifestações que contaram com apoio de hora de deputados, saíram da UNB em marcha, passando pela W3, da W3, manifestando por ali também, mas também se manifestaram lá perto do Congresso, até com apoio de alguns deputados, os poucos deputados que tinham sobrado dos limpas, né, do AI-1 e do AI-2, e que esses deputados depois disso foram caçados. Bem, então já falei muito de ditadura, na realidade gastei muito tempo realmente com isso. A gente tem que dar prosseguimento à leitura das poesias e vamos andar com essa parte então. Mais uma poesia sem nome. Esses dias ganhei um girassol de presente. Com o tempo, mesmo regando, adubando, podando, dando sol, aquela linda flor começou a ficar seca e murcha. Foi aí que eu aprendi que mesmo que eu tentasse, certas belezas não são para sempre. Separei mais uma poesia. E o livro, eu devo ter dito isso lá na primeira parte, ele é dividido em 4 capítulos, né? Então, eu acabei de chegar no 4º capítulo e último, então, do livro. E logo na primeira poesia do 4º capítulo, né, é uma poesia que eu selecionei. E cada capítulo tem um título também. O 4º é Espinhos. Deixa eu ver qual que é o... capítulo 1, Sementes. Capítulo 2, Raízes. 3, Brotos. E depois Espinhos. Estou aqui em Espinhos. Poesia sem nome. O ser humano teme aquilo que não conhece. O fundo do oceano, a morte, o universo. O pensamento alheio. É por isso que, para o mal conhecedor de si mesmo, se olhar no espelho é uma tortura.
Outra poesia, agora essa com nome que eu selecionei, eu achei muito legal essa poesia, é uma chamada Cartas de Declaração, que a Nicole fez para os pais dela. É uma história dos pais dela, mas que reflete às vezes a história de muita gente por aí, no Brasil afora. Então gostei dessa poesia, uma poesia bonitinha e a tela é toda organizadinha aqui, os versos de um jeito bonitinho também, que eu gostei, bonito de ver. Pena que não dá para ver aí você escutando o áudio. Então vamos com cartas de declaração. Meu pai nasceu em casa, minha mãe no hospital. Meu pai foi criado na roça, minha mãe na capital. Meu pai era filho de fazendeiro, minha mãe, neta de prefeito. Realidades distintas, conciliadas por um acaso escorreito. Paixão de encontros e desencontros e cartas de declaração. No alto da serra você verá dois corações nordestinos que não sabem onde vão. Nas pétalas da flor de mandacaru, floriu os amores de Iracema, a virgem dos lábios de mel que me sussurrou um poema. E depois de uma dança, seus caminhos se entrelaçaram como desfecho de cinema, parecendo até nome de filme, o rapaz pacato e a garota de Ipanema. Uma poesia aí bonitinha, parece a história aí de muitos brasileirinhos e das brasileirinhas que andam por esse país. Principalmente essas histórias assim de mãe, de avô, de avó, recorrente. Mas pode ser também de pessoas mais jovens, né? Mas, enfim. Encaminhando agora para o final, acho que eu selecionei mais 3 poesias para ler. Essa é uma outra poesia sem nome, já chegando no final. Se a chuva falasse, ela diria: despenque. Se o trovão falasse, ele diria: não se mudeça. Se os rios falassem, eles diriam: serene. Se os frutos falassem, eles diriam: amadureça. Se os ventos falassem, eles diriam: vá, que eu te clamo. Se os espinhos falassem, eles diriam: não impeça que tu floresças. E se as flores falassem, elas diriam: eu te amo. Se o âmago falasse, ele diria: não me esqueças. Subsequente agora, eu vou para a penúltima poesia, que a penúltima poesia é a última poesia do livro, mas eu vou mudar a ordem. Eu vou ler primeiro, agora eu vou ler a última e depois eu leio a penúltima. A penúltima poesia é uma poesia chamada Amo Tu, Meu Chamego, que eu acho que é uma talvez a melhor poesia do livro inteiro, e tanto é a melhor que logo depois dela tem um comentário que a poetisa fez sobre essa poesia, que eu vou ler também, eu acho muito interessante ler. Acho que é a poesia mais forte, mais poderosa aqui desse livro. Bem, mas antes de ler essa, né, eu vou ler então essa que chama mais atenção, como eu disse, vou ler. Essa aqui que é curtinha, não tem nome também. A poesia é tridimensional. Ela não é somente sobre quem escreve. Ela não é somente sobre quem habita, mas também sobre quem lê. A poesia é, no final das contas, um erro de realidade, que criou algo que podemos sentir, sem nem mesmo vivenciar.
Então, essa poesia curtinha, uma poesia sobre a poesia, né? Uma metalinguagem aqui, boa. Agora sim, a gente se encaminha para a última poesia que eu vou ler aqui, que no livro é, em ordem, é a penúltima, que é uma poesia grande em comparação com as demais. Ela é dedicada para uma querida amiga. E depois da poesia tem um comentário sobre ela. Eu vou ler ela agora. Amo tu, meu chamego. Foi o que você escreveu naquele dia, na última folha de minha agenda. E naquelas linhas vazias e brancas você fez obra de arte, assinando seu nome. E agora, com essa página em mãos, minhas lágrimas caem, acariciando cada letra de sua caligrafia, como se trouxesse cada sensação do seu toque. Eu lembro quando você faltava na aula, eu esperava inquietamente você entrar por aquela porta e sentar-se na cadeira do meu lado. Esperava sua companhia, esperava seu sorriso. Esperava mais um dia que você pudesse me ensinar um pouco mais sobre empatia, sobre amadurecimento, sobre ouvir aquela voz que clamava no meu peito, ansiando para ser liberta. Você me ensinou a ser verdadeira e achar meu eu em mim mesma. Você colocou uma plantação inteira de girassóis aos meus pés. Você me ensinou a ser forte, me ensinou a gritar. Você transformou o clima mais pesado numa pena de uma andorinha. Você esteve comigo para consolar o meu choro. Eu gostaria de estar contigo para consolar o seu. Eu lembro quando você encostava sua cabeça no meu ombro para escutar suas músicas favoritas. E lembro como o tempo passava rápido nesses momentos. Eu viverei para experimentar o que a vida não pôde te dar. Eu amarei para dar o amor que as pessoas não puderam te dar. E eu gritarei por todos os momentos que o mundo calou a sua boca. Eu serei ouvinte por todos os momentos que o mundo se fingiu surdo. E eu estarei aqui, esperando mais um dia que você pudesse entrar por aquela porta. E eu olharei para ti e direi: amo tu, meu chamego. Bem, apesar de uns errinhos aí que eu tive na hora de falar poesia, mas essa é uma poesia muito boa. Eu gostei dela, ela dá pra ver que ela tem uma carga emocional muito grande. Talvez não com eu lendo, mas eu acho que quando com eu lendo assim, eu ditando, né, a poesia. Mas quando você lê e tal, sozinho aqui, né, pensando com seus botões, você vê que tem essa carga sentimental bem mais forte do que as outras. E tão é verdade isso que a Nicole escreve. Um pós-fácil à poesia. Né? Então ela diz aqui: escrever esse texto me dói, assim como também doeu ver o egoísmo em sua maior face, em sua pior face. Opa, tô errando tudo. Escrever esse texto me dói, assim como também doeu ver o egoísmo em sua pior face. Até então, esse foi o poema mais difícil de escrever, não pela métrica nem pela sonoridade, mas pelo sentimento que carrego junto a ele. A conheci na escola, em 2019. Era uma época em que eu tinha muitas dúvidas internas e dificuldade em me expressar. Seus cachos cor-de-rosa e o riso meigo me encantaram. Viramos inseparáveis. Apesar do seu gênio forte, sua presença era singular. Ela tinha uma coragem inestimável.
conseguia ser gentil e intensa em um mesmo segundo. Seu amor pela arte e pela expressão me inspirava, coisas que hoje levo comigo, graças a ela. Mesmo com seu sorriso aparente, todos sabiam que a minha amiga escondia problemas e mágoas. Ou fingiam que não sabiam. Tive que lidar com certos conflitos, quando muito nova. Teve que lidar com certos conflitos quando muito nova, na realidade. O que a levou a uma vida muito incerta. Ela passou apenas um ano em minha escola. Dizia que o ensino educacional estava completamente fragilizado. Naquela época achei que fosse apenas birra, por não aceitar que as coisas não aconteciam do jeito que desejava. Depois daquele ano, começou a pandemia de Covid-19. Com as escolas e os comércios fechados, perdemos o contato, ao pé da letra. No dia 19 de março de 2021, recebi a notícia por um amigo em comum, através de uma mensagem no celular. Minha amiga havia cometido suicídio. Nunca achei que teria que lidar com isso tão cedo. Com o luto. Com a perda. Depois daquele dia, parecia que todos os cantos eram ligados a ela. O hidratante labial de cereja que ela usava na prateleira do mercado. Os poemas que ela apreciava nas estantes da biblioteca. As músicas que ela ouvia comigo tocando nas lojas. Os filmes que ela amava rodando nos cinemas. As pinturas que ela admirava rolando nas redes sociais. A última página que ela assinou na minha agenda, guardada no armário do meu quarto. Até a cadeira da cozinha, no dia em que passamos horas na minha casa fazendo um relatório de ciências. No mesmo dia, uma página online de notícias expôs o acontecido. Infelizmente não da forma que eu imaginava. Em apenas 5 linhas, o noticiário apresentou 2 versões diferentes do acontecido, sem buscar confirmar qual a verdadeira, tratando o caso de forma vazia e amadora. Foi a situação perfeita para tudo virar um circo, uma fofoca, um boato. A nossa escola, que colocou no mural da secretaria a frase "Sua vida importa?", no Setembro Amarelo de 2019, foi a mesma que agiu como se nada tivesse acontecido. Em 2020, uma palestra online na escola com o tema Nossos Sentimentos e a Pandemia me deixou clara a maneira de como os alunos desconheciam sobre ansiedade, crises e tratamentos psicológicos. A maioria não sabia lidar com as próprias emoções. Agora eu entendo o que ela quis dizer com o ensino educacional fragilizado. Aprendi que a depressão é uma das doenças que mais tratam com desprezo. Quando ela estava viva, o que tinha era frescura, rebeldia, falta de fé, falta de esforço. Depois de tudo, foi a primeira vez que disseram o que ela realmente tinha. O Brasil é o primeiro país no ranking mundial de ansiedade e depressão. Atualmente, os jovens são a faixa etária mais afetada. O caso da minha amiga não foi algo à parte. Talvez, se as pessoas soubessem mais sobre a importância da prevenção ao suicídio, se soubessem mais sobre como ajudar alguém sob esse risco, como identificar os sintomas, como a doença pode se intensificar e, principalmente, como buscar tratamento. Talvez a história da minha amiga poderia ter sido diferente. Bem, novamente, tirando os meus... Opa! Deixei o livro cair aqui. Tirando os erros da minha fala aqui, da minha leitura, essa poesia e esse texto, esse pós-fácil que tem da poesia é muito real, muito sentimental. A poesia é muito sentimental e ela traz o peso desse sentimentalismo logo depois. Eu imagino como deve ser difícil, deve ter sido difícil escrever
a poesia, essa poesia em especial, e depois ter que revisitar ela e tirar um pouco do âmago dela um texto, né? Esse texto curto que ela escreve depois como um pós-fácil explicativo e que ressalta a importância da saúde mental, principalmente para os jovens do ensino médio. Então, esse talvez é um grande, como diz o nome do livro, é um grande manifesto de uma adolescente para o século XXI. Essa poesia, assim como outras, como a que fala do Edson Luiz, sobre questões políticas, né, criticando o exército também, em uma outra, são essas poesias de manifestos que ela traz e eu acho muito importante essa comunicação que ela transmite de maneira muito clara, às vezes mais hermética no caso das poesias sobre política, que tem ali várias citações a algumas músicas, artistas e acontecimentos da ditadura ou do Brasil recente que você tem que estar atento para pegar. Mas ainda assim, nada de excepcionalmente hermético que as pessoas não consigam compreender e sintetizar isso. Que são exatamente essas poesias que eu acho que de maneira mais pulsante tem esse caráter de manifesto. Bem, é isso. Eu acho que esse podcast já vai ficar com, não sei, muito tempo, que eu estou gravando em vários pedacinhos aqui. Não consigo ver o tempo total, mas para não me alongar demais, eu vou concluir então essa terceira parte do podcast sobre as poesias da Nicole, com as melhores poesias que eu selecionei na minha opinião, é claro. Então, essa é uma visão subjetiva, um recorte. Talvez as melhores poesias sejam outras que eu não li. Tem muitas outras que eu não li, são boas também, evidentemente, mas eu fiz o meu recorte, né, do que eu pessoalmente achei mais excepcional ou que me chamou mais atenção pelos meus interesses também. Mas é isso. Fica a dica do livro bacana, me fez pensar sobre algumas coisas. Acho que realmente, como um livro de poesia de manifesto pode não, ele se comunica bem com quem lê e provoca essa mudança através da arte na pessoa que tem um contato com esse material. Principalmente como o nome diz, né, como é um manifesto de uma adolescente, dialoga muito mais com outros adolescentes. E é importante isso. Mas é claro que não deixa de dialogar com pessoas de qualquer faixa etária. Isso é muito bom também, muito legal. Então é isso. Tchau, tchau.